A Câmara dos Deputados aprovou o fim da isenção de impostos federais para compras de até $50 em sites do exterior. A repórter Lívia Veiga, direto de Brasília, tem todos os detalhes para a gente. Olá, foi definida a taxa de 20% para compras neste valor, o que pelo câmbio de hoje corresponde a R$ 258. O assunto agora precisa ser analisado pelo Senado. A medida atinge diretamente empresas gigantes do e-commerce internacional, como as asiáticas Shein e Shopee. Segundo o governo, o fim da isenção nesse tipo de compra pode gerar R$30 bilhões por ano em arrecadação. De Brasília, Lívia Veiga para a Record News. E justamente para explicar melhor qual é o impacto disso e como o consumidor recebe esse imposto, a gente convidou o Fernando Zilvet, que é presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Fernando, resumindo, todas as compras até esse valor de $50, aproximadamente R$250, vão ser taxadas em 20%? É isso mesmo? Boa tarde para você. Muito boa tarde, prazer estar falando com vocês. De fato, agora aqueles que querem comprar nesses sites, nessas plataformas eletrônicas, produtos que são chamados baratos, né, que bem são até $50, vão ter que pagar 20% de imposto. Este tributo, como o governo anunciou, é para gerar uma certa igualdade com o varejo nacional, que está sofrendo muito com essa concorrência das plataformas que importam produtos nesse valor. Sem dúvidas. Fernando, essa talvez seria uma medida para proteger o mercado interno, é isso? E eu queria que o senhor emendasse, mas seria possível o mercado interno também ser mais competitivo, porque as pessoas escolhem comprar por compras internacionais pela questão do preço, né? Então, talvez não seria o momento de equilibrar isso, porque alguns itens são muito mais caros aqui, né? Não, de fato, existe sempre essa corda que puxa de um lado para o outro, mas o fato é que o varejo brasileiro vem sofrendo muito com os produtos importados, principalmente dessas plataformas de produtos chineses. O comércio eletrônico, em geral, compete em condições muito desiguais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Ele inunda mercados com produtos muito baratos e em condições que a gente não sabe muito bem como eles conseguem vender produtos tão baratos, certo? Então, há muita discussão sobre dumping, sobre medidas que fazem com que os produtos vindos da China, principalmente, por essas plataformas, conseguem valores assim, ridículos em termos de competição, ou seja, muito baixos. Então, uma forma dos mercados se protegerem, não só o Brasil, mas a Europa em geral, os Estados Unidos, outros países, têm apelado para uma tributação, uma sobretributação sobre esses produtos comprados em plataformas eletrônicas, como a gente viu na reportagem aqui. Então, é uma medida protetiva do mercado. O varejo brasileiro vinha demandando isso, porque ele realmente ele é pouco competitivo. Eu não sei, né? Tem sempre uma discussão sobre isso. Pode ser que em alguns setores, sim, existe uma pouca competitividade, mas a verdade é que ele sofre com uma inundação de produtos importados e isto, claro, sem uma tributação, piora muito. E sempre com aqueles subterfúgios, eu importo, que tinha já até antes dessa medida, né? Eu importo fracionado para fugir da tributação, então até essa lei, até $50, então o que acontecia? Você podia importar produtos fracionados para ficar na isenção. Então isso, de certa forma, é uma sonegação, é uma evasão que é muito difícil de se coibir, é muito difícil de fiscalizar. O volume de importação dessas plataformas é enorme. Então, a Receita não tem agente suficiente, não tem aparelho suficiente para fiscalizar esta invasão de produtos estrangeiros.
Então, não é uma defesa do mercado brasileiro unicamente, mas é uma questão de controle de importação e de controle de tributação. Então, é preciso que seja visto desta forma. E, claro, se todos forem tributados da mesma forma, aí a gente está competindo de maneira igual. Aí vai valer esta regra que você muito bem disse, que precisa ser um mercado competitivo, né? O nosso varejo precisa ser competitivo, mas precisa ter condição igual. Todo mundo precisa competir da mesma forma. Não, com certeza, a gente sabe que os custos, né, são altos. E na leitura do senhor, pode ser que com essa proteção, vamos dizer, da nossa própria economia, pode refletir para o consumidor de alguma maneira, o próprio mercado interno conseguir talvez reduzir um pouco os custos, enfim, existe uma possibilidade nesse caminho? Sem dúvida, existe uma pressão do comércio eletrônico em geral para o mercado varejista trabalhar com custos menores, né? E o mercado varejista está se adaptando, o mercado interno está se adaptando também ao comércio eletrônico, está procurando reduzir custos, tanto de mão de obra quanto custos de locação, que são os custos que impactam muito o varejo. E, claro, isso a gente está vendo nos shoppings, né? Então, muitos varejos, muitas lojas de varejo estão saindo de shopping porque os aluguéis são muito caros, e vem trabalhando com uma automação maior para ter menos empregados, para poder ter competitividade. Então, essa é a reação do mercado interno. Mas em relação aos impostos, eles têm uma tributação alta. Nós temos uma tributação alta no Brasil. Então, isso não tem uma perspectiva, pelo menos a médio prazo, de uma redução da carga tributária no Brasil. Então, eles têm que trabalhar com o que existe. Então, por isso que eles estão pleiteando que os produtos importados tenham mais ou menos a mesma regra em relação aos produtos nacionais, ou seja, que sejam igualmente tributados e não isentos, porque isso realmente cria uma competição desigual. É isso, Fernando, tem que ser bom para todo mundo, né? Tem que ser justo, ainda mais nesse mundo capitalista que nós vivemos, tem que ser igual e para as pessoas e para os empresários conseguirem trabalhar de fato. Muito obrigado pela entrevista, deu para entender, deixou mais clara essa situação, espaço sempre aberto aqui na Record News para você. Muito obrigado a todos.